Inovação, cultura, pesquisa científica, universo acadêmico. Você está ouvindo Bibliocast, o seu podcast da Biblioteca Fez. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, nós temos a honra de receber um profissional que é referência no setor econômico e na gestão do agronegócio. Ele é graduado em Engenharia Agronômica aqui pela Fez e possui mestrado também pela nossa unidade. O doutorado foi concluído pela Unesp de Presidente Prudente e atualmente ele é professor do curso de Agronomia aqui no nosso campus. Além disso, ele integra o corpo docente do Programa de Mestrado Profissional em Administração da Unesp de Jaboticabal. E além de todas essas atuações acadêmicas, ele leva a informação de qualidade através de canais como o AgroMais, o Unesp FM e Band FM. Atua também como pesquisador e avaliador em periódicos e órgãos de fomento. Nós estamos falando do professor Dr. Omar Sabag. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, é uma satisfação da minha parte também, fico muito feliz pelo convite e já parabenizo a vocês por essa proposta do Bibliocast. Obrigada, professor. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite. Uma coisa que a Marília não falou é que o senhor é ciclista também, né? Tem que colocar ali no seu lápis, né? Professor, mais uma coisa muito interessante, né? Você fez graduação em agronomia aqui na nossa casa, na Fez, né? Hoje é docente. Conta um pouquinho, então, para a gente a sua trajetória aqui, sua passagem de aluno para professor aqui da Unesp de Ilha Solteira. Muito bem, primeiramente, Ilha Solteira é uma cidade que me acolheu, né? Eu devo muito a Ilha Solteira, não somente a formação profissional, constituição de família, também a questão profissional, né, propriamente dito. E o que é interessante na minha formação é que eu comecei a fazer engenharia mecânica em São Paulo. Por isso que eu costumo dizer até para algumas pessoas, parece que foi bicho grilo, né? Comecei a fazer engenharia mecânica, fiz um semestre, aí eu acabei não gostando, e aí eu fiquei um tempo sem estudar, só estudando para concursos na época, e tinha 2 primos meus, já engenheiros agrônomos, um trabalhando no interior e outro em São Paulo, né? Mais na área comercial. E aí eles me instigaram, eu sempre gostei um pouco dessa questão de campo, mesmo eu sendo de São Paulo capital, nunca tive essa familiaridade com o campo propriamente dito. Mas eu já tinha em mente que eu gostaria de trabalhar com a parte de gestão. Isso que é importante enfatizar. Eu lembro que na época, né, eu entrei em 1996 e formei em 2000. Na época até tinha alguns amigos meus que falavam assim, mas você quer administração, gosta de gestão, por que você não vai fazer administração? Ou seja, não tinha muito essa questão da visão ainda da gestão do agronegócio, como se tem nos dias atuais, né? Principalmente em se tratando de vários outros temas, né, que são muito recorrentes dentro do aspecto da gestão. E aí, nesse tempo todo, eu lembro que eu falei assim, nossa, são 5 anos de graduação, muito tempo. Agora, detalhe, né? Eu nunca imaginei que eu ia ficar tanto tempo, e ano que vem já vai fazer 30 anos que eu estou aqui na querida Ilha Solteira. Gostou e ficou. Né? Pois é. Então, desde o início que você ingressou na graduação, você já pensava em trabalhar com economia e gestão do agronegócio? Exatamente. Eu já tinha essa facilidade em termos de trabalhar com números. Né? Então já tinha essa questão da engenharia, trabalhos que eu já tinha desenvolvido em São Paulo também, né? Eu já havia trabalhado em atividades em nível médio em São Paulo, parte administrativa, e eu sempre fui mais, eu diria assim, tendo maior facilidade em trabalhar com planilhas. A minha dificuldade sempre no curso, olha, quase que eu desisti da agronomia, né? Acho que se me permite dizer, no primeiro semestre, vamos dizer, anatomia animal, que hoje já saiu, né, do currículo. É muito importante, claro, mas eu falava para o professor, por que eu tenho que ver isso? Eu passo mal no laboratório, enfim, né? E aí, quando foi na parte mais específica de cálculos, aí se interessou e deslanchou. Deslanchei bem. Bacana. E o senhor tem uma formação muito interessante, né? Ela passa da agronomia, depois doutorado em geografia, né? E pós-doutorado na área de zootecnia, né? Além de atuar também em curso de administração, né? Como que essa combinação de áreas ela contribui para você enxergar o agronegócio hoje, né? E na sua atuação também como docente pesquisador?
Eu me sinto muito feliz pelo fato de eu ter essa formação multidisciplinar, porque nós temos que ter uma visão holística do agronegócio. Né? Primeiramente, formação em engenharia agronômica e o mestrado também em engenharia agronômica dentro de sistemas de produção. No doutorado, eu já parti para a parte de geografia econômica e, inclusive, a minha tese versou sobre a questão de planejamento ambiental, que é muito bem incorporado dentro do agronegócio. Né? E, além disso, por que eu fiz o pós-doutorado em zootecnia? Nós, sendo engenheiro agrônomo, porque eu entrei na Unesp de Dracena. Eu comecei minha carreira na Unesp de Dracena e, na época, só existia o curso de zootecnia. E aí, eu, como engenheiro agrônomo, eu precisava desenvolver projetos na área de produção animal, por ser curso de zootecnia. Sim. E aí, eu fiz o meu pós-doutorado aqui em Ilha Solteira, aproveitando o quê? O berço que nós temos, que é o rio. Então, eu trabalhei desde essa época já com tilápia. Então, quer dizer, eu tenho essa formação de engenheiro agrônomo, com a visão do planejamento ambiental dentro da geografia econômica e com o pós-doutorado na parte de produção animal. Lembrando que depois ainda eu fiz a minha livre docência, que é a minha área temática principal de pesquisa, que seria administração rural. Olha, muito bacana. Interessante. Uma formação muito ampla, Completa, né? Falando um pouquinho agora de comunicação, professor, a gente viu que o senhor tem uma vocação muito grande para isso. A gente queria saber como surgiu, como o senhor descobriu esse talento, como surgiu a primeira oportunidade. Olha, isso daqui já, eu diria assim, desde o início dos anos 90, quando eu era adolescente, eu era da época do rádio amador que nós chamamos Faixa do Cidadão, PX. Então eu já gostava do PX, inclusive atualmente sou radioamador, voltei. Depois de mais de 30 e poucos anos eu voltei novamente ao radioamadorismo, né? Agora mais profissional, né? Inclusive eu tive que fazer prova para isso, enfim. E eu vejo o seguinte, comunicar, vem do latim comunicare, tornar algo comum. O que é importante, o produtor rural, ele muitas vezes ele é fragilizado nesse processo, né? Algumas questões que envolvem a simetria informacional. Por que não nós da universidade trabalharmos numa linguagem muito mais acessível a toda a população, pensando em conhecimentos que a ciência nos proporciona e, além disso, também o aspecto extensionista. Sim. Então, ou seja, levar para o produtor conhecimentos, curiosidades e informações de forma geral. Sempre lembrando que quando nós falamos em comunicação é do produtor para o produtor. Ou seja, em função das demandas que são apresentadas por eles, nós fazemos esse levantamento e buscamos essa essência na comunicação. E, claro, né, isso faz parte, né, do meu próprio gosto mesmo, não somente como hobby, mas é um prazer. Por incrível que pareça, eu sou introvertido e tímido. Não parece. Não acredito. Mas a comunicação me faz presente dentro do aspecto profissional. Eu acho que ela proporciona isso pra gente, ela proporciona, né? E confesso a vocês, e publicamente falando agora, ela não é terapia, mas é terapêutica. Realmente. Então eu acabo dizendo assim, aliando o aspecto profissional com o aspecto da comunicação. Da comunicação. Maravilha. E o senhor tem participado como colunista de alguns canais também, né, professor? Como o senhor vê o papel da mídia nesse momento em que o campo, a ciência e o meio ambiente estão em foco, estão em debate? Eu vejo o seguinte, primeiramente, a importância da mídia. Nós temos que combater algumas notícias fakes. Isso é muito, eu diria assim, recorrente nos dias atuais. Outra questão, a mídia, transformar a ciência em conhecimento acessível. Isso. E não posso deixar de falar, por exemplo, no campo, na sustentabilidade, se eu não falar de um bom ambiente produtivo. E isso faz parte dentro da mídia, seja no rádio, na televisão. Então, consequentemente, a gente acaba tendo essa, eu diria assim, essa oportunidade de poder externar, né, o que é de melhor para o campo, para o produtor, diante de fato, do que acontece na realidade. E a gente sabe, né, que o agronegócio ele é muito dinâmico. E mudanças acontecem, principalmente geopolíticas. Professor, e na sua opinião, é importante que a sociedade em geral compreenda um pouquinho do agronegócio no dia a dia, mesmo que não esteja ali trabalhando diretamente com isso? Sem dúvida. Ontem foi dia 10 de julho? 10 de julho. Dia da pizza. Da pizza? Dia da pizza. Sabia. Eu gosto muito de comer pizza, né? Eu também. Afinal de contas, né, paulistano, né, aprecio uma boa pizza no forno a lenha. Costumo dizer, a pizza você tem
A massa, que é feita da farinha de trigo. O trigo vem da agricultura. Sim. O molho vem do tomate da agricultura. O orégano é uma especiaria da agricultura. O queijo vem do laticínio, que vem do leite, da pecuária. Né? E por aí vai. O azeite, também da agricultura, né? Que é extraído da oliveira. Então, as pessoas começam a enxergar que nós somos um dos setores mais expressivos da economia. Né? Por que isso? Setor atividade primária, produção de matéria-prima. Se não fosse a produção de matéria-prima, não faz sentido eu ter um setor secundário, que é o setor de transformação, ou o que nós chamamos de agroprocessamento, que seria a transformação da matéria-prima num produto final elaborado. Então, por isso que as pessoas têm que enxergar a importância do agro. Afinal de contas, nós estamos falando em necessidades básicas, e a alimentação é uma delas. É uma delas. E a alimentação, ela provém do agronegócio. O agro é top, né? O agro é tudo, né? E não para, né? Realmente, é o que alimenta o mundo, né? Isso. E com relação à comunicação científica, professor, o senhor acha que essa comunicação em si, ela tem conseguido dialogar com os produtores, com a sociedade, com os técnicos no geral? Olha, eu diria que gradativamente sim. Existe o problema, como eu disse agora há pouco, da assimetria informacional. Então, nós temos que quebrar essa barreira, né? Então, por exemplo, no campo das ciências agrárias, o que é muito importante? A relação, principalmente da universidade para os produtores. Palestras, dias de campo, que na verdade os produtores eles conseguem visualizar em prática as unidades demonstrativas, o que de fato está acontecendo. Essas feiras, exposições, então isso gera aproximação entre a universidade, entre os fornecedores de insumos e os produtores, que são os principais agentes no processo, se a gente for entender dentro de um contexto de cadeia produtiva. Professor, falando um pouquinho de sustentabilidade, né? Você até citou um pouquinho. Nós sabemos que o agronegócio é um dos setores mais importantes da economia, né? Movimentando não só a exportação, mas também alimentando famílias aqui no Brasil, no mundo todo. Então, eu gostaria de saber da sua visão, como o setor tem equilibrado nessa responsabilidade de produzir muito alimento e, ao mesmo tempo, cuidar do meio ambiente e promover a sustentabilidade. Bom, em princípio, eu sempre costumo dizer o seguinte: a eficiência, ela caminha junto com a sustentabilidade. Sim. O que é ser eficiente? É produzir mais com menos. Então, eu preciso pensar em aumentar a produtividade, mas não necessariamente a área em expansão. E isso muito tem se conseguido ao longo dos últimos anos, principalmente por meio das pesquisas. Um grande exemplo que nós temos no país é a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Quantas pesquisas em termos de inovação, tecnologia no processo de produção. Então, eu costumo dizer o seguinte: a eficiência, ela se traduz como a sustentabilidade em sua prática. Eu posso colocar aqui para vocês como exemplo a agricultura regenerativa, que é o que muitos têm se utilizado nos dias atuais. Por exemplo, as boas práticas em termos de conservação e manejo do solo, né? Também o uso de produtos biológicos, os bioinsumos, estão cada vez mais crescentes no país. Então, essas ações práticas, elas traduzem a sustentabilidade no campo. E claro que isso aí, cada vez mais deve ser o quê? Crescente. Sim. E muito bem aplicado a todos os produtores, independente do perfil ou do porte de quem produz. Exatamente. Professor, e sobre a agricultura familiar, aqui na nossa região ela é muito presente, né? Ela faz parte aqui do dia a dia. Uma dúvida que muitas pessoas possuem em relação à agricultura familiar é se ela faz parte dessa cadeia grande do agronegócio, né? E qual é a importância desse setor para a economia como um todo? Bom, produtor, se ele produzir para uso próprio, autoconsumo, aí não. Agora, a partir do momento que ele produz algo e comercializa com o mercado, pode ser até circuito curto de comercialização. Ali na como, feira por exemplo, mesmo? Feiras, mini-mercados, enfim, já é caracterizado como agronegócio familiar. Lembrando da expressividade do agrofamiliar, 77% aproximadamente, né, dos estabelecimentos agropecuários são provenientes aí da agricultura familiar. E grande parte daquilo que nós consumimos enquanto cesta básica, principalmente o setor HF, que é o hortifruti, ovos, leite, também são provenientes da agricultura familiar. Então, eu sempre valorizo, o pequeno é tão importante quanto o grande produtor. Sim. E no fim ele faz parte de uma grande porcentagem, né? Da economia ali do agro. Exatamente, né? Tanto o grande, ele trabalha mais com a economia em larga escala, principalmente quando a gente fala em agroexportação, né?
Já o pequeno, ele trabalha mais com mercados regionais. Então, se a gente for ver do que nós consumimos, o quanto que advém da agricultura familiar. Muito do que está nos mercados aqui em Ilha Solteira vem aqui da agricultura familiar da nossa região mesmo, É um grande né? exemplo. Inclusive, até já colocando um adendo aqui para vocês, eu vejo a importância da comercialização na agricultura familiar. Muitas vezes ela acaba sendo um pouco, eu diria assim, limitada. Mas com a pandemia ela se expandiu. Por exemplo, no meu caso, vou colocar o meu exemplo em casa. Tem um produtor que entrega para mim hortaliça semanalmente, via WhatsApp. Por quê? Anterior à pandemia, qual que era a visão que ele tinha? Ele entregava apenas para o supermercado. A margem era mais estreita, porque o supermercado precisava ganhar né, um pouco nesse percentual aí de comercialização. E aí, com isso, ele vende direto para nós, deixa ali no meu portão a hortaliça e eu acerto com ele a cada 15 dias, um mês. E muito fresquinho ali, né? E ele aumentou e não parou. Ou seja, ele viu que isso foi uma estratégia a mais para ele poder expandir exatamente a sua produção em relação à comercialização. Aumentando, evidentemente, a rentabilidade. Sim, muito bacana. Falando um pouquinho de pesquisa e inovação, professor, dentro da área de economia e gestão do agronegócio, quais são os principais projetos que têm sido desenvolvidos ou aqueles que abordam temas urgentes? Bom, eu costumo trabalhar muito com a parte de análise de investimentos, que envolve principalmente custo de produção. Eu tenho certeza que isso é muito tranquilo para o médio e grande produtor, que tem maior assessoria. Mas para o pequeno, ele tem que ter uma maior, eu diria assim, aproximação. Ao mínimo, o produtor ele tem que saber a diferença de custo, faturamento e lucro. E tem planilhas fáceis aí para poder avaliar nesse aspecto. Então, eu trabalho com essa parte de investimentos, também com análise de eficiência quantitativa. Que legal. Então, existe uma metodologia que eu posso dizer o seguinte. É muito simples eu falar que eficiência é produzir mais com menos, mas eu consigo avaliar de forma quantitativa. Então, imagina que um grupo de produtores, eu consigo imaginar que em 10 produtores, como exemplo, 2 produtores estão sendo eficientes, os demais não. E por que eles não estão sendo? Qual é o gargalo? Eu consigo identificar a variável. E esses trabalhos o senhor desenvolve com produtores regionais, professor, ou Brasil inteiro? Brasil todo. A depender do projeto, ultimamente, eu falo assim ultimamente, já faz mais de 20 anos que eu trabalho com aquicultura. Eu sou um engenheiro agrônomo que trabalha com aquicultura. E vem da sua formação lá da zootecnia, Da zootecnia, que legal. Exatamente. E aproveitando o berço aqui de Ilha Solteira, nós temos que aproveitar o potencial que nós temos na produção de tilápia. Que legal. Em nível estadual e Brasil também. Então eu vejo que nessas pesquisas, além dessa parte de eficiência, de custo, indicador de rentabilidade, também nós trabalhamos com outras ferramentas preditivas que são ferramentas de planejamento estratégico. Ou seja, o produtor ele precisa entender que ele precisa ter os principais coeficientes técnicos em mãos para que ele possa saber que de fato se ele está tendo lucro ou não. Porque muitas vezes nós já tivemos casos que o produtor falava assim para mim, mas se eu colocar tudo na ponta do lápis eu paro de trabalhar. Mas não podemos Mas pensar se não colocar também ele não sabe, né, como está indo o negócio. Não sabe de fato quanto está ganhando, né, no geral. Na prática eu costumo dizer o seguinte, o custo é muito mais do que mão de obra e insumo. Envolve depreciação, juros de custeio, outras despesas operacionais e por aí vai. Então, resumidamente falando, seria a parte de análise de custos, investimentos, análise de eficiência e ferramentas preditivas de planejamento estratégico. Que legal. E normalmente esses produtores, eles te levam a demanda, vocês avaliam em conjunto e aí desenvolvem a pesquisa? É assim que funciona, professor? Na verdade, a gente faz o caminho um pouco inverso. Porque muitas vezes o produtor não sabe. Nem que a gente está aqui na universidade. Então, em função de um objetivo de um trabalho, a gente delimita um conjunto amostral e vai atrás dos produtores aí, né, para poder fazer a coleta desses dados primários e aí a partir daí fazer toda a análise preditiva e discussão. Que legal. Continuando ainda falando sobre pesquisa e inovação, a gente estava estudando um pouquinho, a gente viu que tem vários conceitos interessantes relacionados ao agronegócio que seria interessante para a população saber um pouquinho daquilo, mas normalmente a gente não tem conhecimento. E uma delas era a expressividade no agro. O senhor poderia explicar, professor, para a gente o que significa e como é importante isso para o setor científico e pecuário do agronegócio no geral?
Eu sempre costumo dizer, por que é expressivo o agronegócio? Começa pela economia. Nós produzimos praticamente 1/4 do PIB, que é o Produto Interno Bruto Nacional. Nós somos um país de dimensão continental. Nós temos um clima tropical, ou seja, grande favorabilidade às principais culturas, em termos edafoclimáticos, né? Edáfico relacionado ao solo e climático relacionado ao clima. E nós temos uma abundância de recursos hídricos, lembrando, né, que recursos hídricos nós temos que utilizar com consciência e responsabilidade, porque é um ativo também que nós aplicamos isso na propriedade. E além do capital humano, que nós temos uma excelência em termos de tecnologia, inovação e profissionais no mercado. Professor, falando um pouquinho do ensino de graduação aqui da nossa FES, né? Considerando esse mercado do agronegócio hoje, nosso curso de agronomia, ele tem preparado os alunos para atuar num setor tão dinâmico, como o senhor mesmo falou, né, que é o agronegócio? Eu penso que se aliar a parte, eu diria assim, prática, com a questão conceitual das disciplinas, pelo menos em sua maioria, principalmente com a aplicação de alguns cases, que é o que nós chamamos de metodologia sala de aula invertida, por exemplo. Além disso, nós temos as ACEUs. Né? Hoje a Unesp ela prioriza 10% da carga horária do curso em atividades extensionistas. A minha disciplina é uma delas. Né? Que legal. Também acrescento a isso a participação em empresa júnior. Nós temos, por exemplo, no curso de engenharia agronômica, a ramo da terra. Então, na verdade, o aluno ele já entra na empresa júnior já com esse perfil de empresa, com a divisão de cargos, funções, responsabilidades. Então, na verdade, é um conjunto. Ele já consegue visualizar, né, o agronegócio na prática. Isso. Então, é um conjunto, na verdade, de atividades que o aluno ele consegue por meio aqui da FES, e aí ele vai conseguir, dentro do ambiente do mercado de trabalho, um pouco mais, eu diria assim, segurança. Inclusive eu vejo alguns estudando na biblioteca e eles decidindo, não, você fica responsável por isso, você vai fazer o planejamento, você liga para ele e fala tal coisa. Eu fico, gente, essa questão da gestão é tão importante e eles começam a estimular isso dentro da universidade e quando eles chegam no mercado de trabalho, muitas vezes as empresas se surpreendem, né? Porque não espera de fato que eles tenham esse conhecimento. Eu acho muito interessante, né? Isso. E digo mais, a participação de empresa júnior é um plus num processo seletivo de empresa. Sim. Eu tenho alguns colegas que inclusive fazem avaliação, né, do capital humano, processos seletivos, eles dizem, alunos que participam de empresas júnior, eles têm um diferencial aí na entrada no mercado de trabalho. Porque total, já né? existe essa vivência ao longo do seu período acadêmico. Sabe que uma vez eu ouvi falar que até a questão de você morar em república ou não, né, faz parte também, eles fazem essa pergunta no processo seletivo. Isso, porque em todo lugar você precisa, né? Então é bem interessante. E quais as competências, então, professor, ou habilidades que o aluno precisa desenvolver se ele quer seguir o ramo do agronegócio? Que ele precisaria já pensar na graduação? Olha, eu diria que competência, profissional competente, na verdade é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimentos o aluno absorve até muito na universidade. O próprio nome diz, universidade é um universo de conhecimentos. Sim. Então nós temos uma matriz curricular até bem, eu diria assim, consistente. Agora, o que é importante? Habilidade. Por exemplo, trabalhar em grupo, socialização, construir relacionamentos, principalmente para o aluno que vai para a área comercial. Isso é extremamente relevante, né? Fazer captação de clientes, isso faz parte. Trabalhar com softwares não é somente rede social. Sempre costumo dizer o seguinte, software, envolvimento com dados quantitativos. Professor, eu não gosto de números, tenho dificuldade, mas a estatística é importante, a gestão é importante, tudo é necessário. Nós trabalhamos com números no agronegócio. Quando você vai vender alguma coisa para o produtor, primeira coisa que ele vai te perguntar, o quanto que eu vou precisar investir nisso, qual que vai ser o meu retorno? Então, isso torna-se imprescindível. E também, por exemplo, o aluno ele tem que ter maior flexibilidade, adaptabilidade, a resiliência nesse processo todo é muito importante. Uma vez eu estava em Palmas, fui participar de um evento, num congresso. E andando pelas ruas ali, aí um rapaz me parou com o carro.
Começamos a bater papo. Eu gosto de conversar com todo mundo, tá? Isso é uma característica minha, por mais que eu seja tímido, tá? Mas eu acho que é uma necessidade minha. Quando eu viajo, eu costumo conversar com as pessoas. A não ser que no primeiro momento você percebe quando a pessoa não quer conversar, mas a gente percebe que as pessoas são carentes. Sim. E gostam de conversar. E aí você começa a conversar dentro de um determinado assunto. E aí esse rapaz, ele falou assim, olha, eu sou do Paraná, de Londrina, e a empresa me fez uma proposta para que eu gerenciasse todo o estado do Tocantins. Eu estando sediado aqui em Palmas. Então ele foi de carro do Paraná para lá e começamos a bater um papo. Olha só. Ficamos ali uns 40 minutos. E por coincidência era profissional do agro. Também. Ah, Aí, pronto. Aí o assunto fluiu. Legal, professor. Professor, falando um pouquinho de projetos, conta pra gente como os projetos relacionados à comunicação, como eles são estruturados e se o senhor desenvolveu algum e quais os principais resultados que teve até o momento, que são interessantes de compartilhar. Bom, eu vou tomar por base o projeto que nós temos de extensão universitária, o PROEC, que é o programa Agro em Destaque. É interessante enfatizar que no primeiro ano, quando eu pedi esse projeto, ele foi denegado. E aí eu mandei um e-mail para a pró-reitora de extensão. Isso eu falo, né? Porque eles têm essa permissividade. Sim. E aí ela deliberou para um outro relator. Porque assim, eles estavam avaliando como projeto de pesquisa. Pelo fato de eu não ser da área de comunicação. Ah, entendi. Não, mas espera um pouquinho, é extensão. É. Extensão é levar aquilo que você tem de melhor na sua área de atuação para a população. E nada melhor que a comunicação acessível para isso, Exatamente, né? no setor do agronegócio. E aí, a partir do momento que nós conseguimos o primeiro projeto, nós já estamos há 7 anos com Agro em Olha, que Destaque. legal. Então, começamos na rádio comunitária, inclusive era um programa presencial, nós tínhamos um espaço no estúdio, uma vez por semana. Eu fazia até sorteio de brindes do comércio. Não, era uma divulgação muito interessante. E as pessoas participavam também ao vivo, alguns colegas, professores, profissionais do setor também. E aí depois passamos para a emissora comercial aqui da cidade. E o que é importante enfatizar que, além da divulgação na rádio aqui, também nós temos o áudio pela internet, as plataformas de áudio, por exemplo, o Spotify. Então, além de outras plataformas também. Nós também temos o canal no Instagram, que é o Produtor com Valor, que é vinculado a esse projeto Agro em Destaque. Então, com tudo isso, nós conseguimos ter até visibilidade internacional devido às plataformas de áudio. Além disso, também publicação em revistas de extensão, como a Ciência em Extensão da Unesp, e também participação dos alunos, que são bolsistas, nos eventos de apresentação de trabalhos. Olha, que legal. Nossa, muito bacana. E além da docência, pesquisa, projetos de extensão, o senhor também atua como avaliador de instituições e programas de ensino superior, né, professor? Então, como que o senhor enxerga a formação superior no Brasil hoje, tendo essa oportunidade de atuar ali na avaliação? Muito bem, eu já sou avaliador do sistema EMEC desde 2018. Né? E aí nós avaliamos dentro de 5 eixos formativos. Em princípio, antes da pandemia, a gente ia presencial nas instituições. Hoje essa avaliação ela acaba sendo online, né? E fazemos essa avaliação com 3 avaliadores. O que é importante enfatizar? Porque você está com os gestores, você está diretamente com os gestores da instituição. E aí a parte de análise documental. E aí a partir dessa análise documental, você também faz a entrevista, né, numa rodada online, com cada público presente. Além dos docentes, técnicos administrativos, também com o público discente. Olha, que legal. E aí você consegue fazer o levantamento das principais necessidades. Porque é muito comum, né? Qualquer instituição, a gente também precisa trabalhar com uma análise SWOT. Sim. Inclusive, eu queria até aproveitar aqui, quando eu estava na coordenação de curso, por 2 anos aqui na Engenharia Agronômica, eu publiquei um trabalho, eu peguei o último relatório do Conselho Estadual de Educação, que avaliou o curso de Engenharia Agronômica, e fiz uma análise SWOT. Olha, que legal. Né, dentro do que foi feito, dentro do levantamento vamos pensar assim, do parecerista. Isso é muito importante, porque todo curso tem a sua potencialidade, mas também tem sua fragilidade. E isso é importante cada vez mais o quê? A gente diminuir essa fragilidade e potencializar aquilo que nós temos de melhor. Então, essa oportunidade em termos de avaliação do sistema EMEC faz com que a gente consiga avaliar as diferentes instituições, sejam elas públicas ou privadas,
inclusive instituições, né, com sistema híbrido de ensino. Não somente presencial, mas também com o ensino online, né, desde que permissível diante da legislação que nos cabe, né? E dentro dessas universidades públicas, privadas, que possuem um ensino superior em engenharia agronômica ou agronomia, o senhor acha que os profissionais eles estão saindo preparados para atuar na gestão do agronegócio, ou ainda é uma fragilidade que tem que ser explorada? Como o senhor vê? Eu vejo que, de uma forma geral, sim, mas cada vez mais é recorrente a necessidade de novas ferramentas de gestão. Vou colocar um exemplo para vocês aqui. A inteligência artificial. Em todas as áreas, né? Exatamente. Eu acredito que daqui talvez uns 5 anos deva ter alguma disciplina ao menos optativa dentro da matriz curricular. Sim, Por quê? sim. Os profissionais já estão sendo demandados para isso no campo. E o que é importante dentro dessa questão da inteligência artificial, da agricultura digital? Você trabalhar de maneira pontual. A necessidade de você poder, muitas vezes, adicionar um insumo e minimizar o seu gasto. Ou seja, minimizar o seu custo de produção. Para isso, você tem que ter um preparo. Sim. Simplesmente para você poder pilotar, vamos dizer assim, um drone, você já tem que ter um curso de formação. Né? Mudou muito, né? Mudou muito. Tecnologia. Mudou muito. Eu sou da época que não falava nem empreendedorismo. E hoje, inclusive, eu até gostaria de enfatizar que a importância do empreendedorismo, nós temos, inclusive, uma disciplina optativa, que ela é ofertada anualmente lá nas Ciências Agrárias. Eu também já trabalhei com essa disciplina. E eu vejo que, inclusive, eu tive a felicidade de trabalhar pelo Sebrae. Antes de entrar na Unesp, eu fui consultor do Sebrae em cadeias produtivas, no agronegócio, que era um programa chamado SAI, Sistema Agroindustrial Integrado. Era o Sebrae escritório de Araçatuba e eu ficava sediado em Andradina. Olha. Então, a gente já tinha essa visão de cadeia produtiva, dessa importância do empreendedorismo para o produtor. Ou seja, independente do tamanho da propriedade, enxergar a propriedade como uma empresa rural. Professor, vamos passar então agora para atualidades. Tem uma pergunta que não estava aqui no script, não estava no roteiro, mas não tem como eu não te perguntar, né? Essa semana nós vivenciamos aí a taxação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né? E para o Brasil 50% nas taxas de exportação. O Brasil exporta, né, muito para os Estados Unidos, né? Café, carne e suco de frutas, né? Acho que é isso. Até o chocolate, né? Suco de laranja, né? Então, eu gostaria de saber, né, um profissional como o senhor, que vai saber explicar muito bem, qual o impacto disso para o Brasil, para os produtores, para a população, né, o que isso vai impactar nosso país. Bom, no primeiro momento, confesso para vocês, é uma medida assustadora, absurda, né, do presidente norte-americano. Eu vejo o seguinte, se você tem uma retaliação comercial, imagina que grande parte daquilo que nós produzimos e exportamos também vai para o mercado norte-americano. Sim. O que o governo tem feito? O ministro da Agricultura, agora ele vai ampliar novos mercados de consumo, tá? Porque eu sempre costumo dizer o seguinte, aproveitando essa questão do Trump, nós somos resilientes. Sim. O agronegócio sempre se sobressaiu. Eu acredito que isso vai ter um revertério. Essa taxação, né? Supostamente, porque 50% é um absurdo. É um absurdo. Né? Ou seja, por qual motivo? Por um lado, eu imagino que em termos de mercado interno, o alimento vai se baratear. Por quê? Vai deixar de exportar. Vai sobrar mais, teoricamente. Exatamente. Por outro lado, para a economia, vai se tornar um pouco mais frágil, devido à questão das exportações que aumentam o saldo da balança comercial brasileira. Mas eu imagino que num cenário, eu não digo nem a longo prazo, eu diria assim, de curto e médio prazo, isso vai ter um retrocesso. Até porque as nossas relações diplomáticas sempre foram as melhores possíveis. Sim. O Brasil é considerado, até popularmente falando, como celeiro mundial. Sempre teve boas relações, não somente com o mercado europeu, mas também com o mercado norte-americano. Ou seja, não é isso que vai nos abalar agora. Nós temos que trabalhar com outras estratégias que estão sendo apoiadas não somente pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, mas também em relação às principais entidades setoriais relacionadas a essas principais commodities que são exportadas. Então, supostamente, nós vamos conseguir sobressair.
Mas diante desse cenário macroeconômico que, de fato, no primeiro momento é assustador. Sim. É muito assustador. Mas isso se mantendo por um tempo, né? O senhor falou que tem a tendência que aqui no comércio interno os preços baixam, né? Mas os produtores que, por não ter a opção de exportar ou por diminuir a exportação, eles vão diminuir também a produção e isso pode gerar desemprego? Boa pergunta, viu? Eu como diria o seguinte, é pergunta de milhões. Na verdade, é um cenário atual, mas pode acontecer, vamos pensar assim, de um diagnóstico atual, prognóstico pode ter diferentes caminhos. Mas que, de fato, eu acredito que, independente daquilo que nós estamos produzindo, do que está acontecendo agora, vamos chamar de guerra comercial. Sim. Como aconteceu nos Estados Unidos e China, está acontecendo agora com o Brasil. Sim. Independente desse cenário atual, geopolítico, acredito que, de fato, nós vamos conseguir se sobressair sem afetar o capital humano. Porque nós temos muitos mercados a serem Explorados. Né? Explorados. Parceiros comerciais. E digo mais ainda, não é somente aquilo que nós produzimos. Por exemplo, a carne. A gente não vende só carne, a gente também vende miúdos para determinados países. Esses miúdos são utilizados para outras finalidades industriais. Entendi. Vamos torcer, né? Sim. Mas vamos sair dessa, com certeza. Com certeza, o brasileiro sempre Vamos olhar sai. como uma oportunidade de encontrar novos parceiros, Isso. fazer novas parcerias, né, professor? Que dê tudo certo. Parceria é a base do sucesso. Sim. Ninguém vive sozinho, ninguém trabalha sozinho. Só lembrar no Náufrago, o filme. Não sei se vocês conhecem. Sim. Eu lembro, não estou lembrando da sinopse, mas eu lembro do nome. Do Wilson, lembra Isso, da... do Wilson, que foi baseado em fatos reais. Sim. Se me permite falar um pouquinho rapidamente. Pode falar. Claro. Foi um voo comercial da FedEx, né, que faz a entrega lá pelos Estados Unidos, e aí caiu esse voo, toda a tripulação morreu, somente um que viveu, que ele era o gestor, na verdade, da equipe. E ele ficou nesta ilha, e aí depois ele viu alguns objetos que estavam ali, né, próximo ali à beira da ilha. Ele pegou com o próprio sangue e desenhou na bola, como se fosse um boneco. Por quê? Sim. Nós somos seres sociais, vivemos em sociedade, dependemos da comunicação. Se ele não fizesse isso, ele teria certamente alguns problemas, né? Enlouqueceria. Transtornos mentais, exatamente. Tanto é que depois foi muito bonito o enredo final do filme, mas acho que vale a pena assistir. Professor, então, em atualidades ainda, né? Não podemos falar em atualidades sem falar de desenvolvimento sustentável, né? Quais os principais desafios aqui no Brasil para que o agronegócio trabalhe cada vez mais de forma sustentável? Eu diria, desafio, sempre produzir mais com menos. Nós temos muitos recursos, nós somos os profissionais que mais nos deparamos diretamente com os recursos naturais. Seja solo, Sim. água, floresta, animais. Portanto, nós temos a consciência plena que podemos potencializar aquilo que nós temos, desde que possamos trabalhar com ações sustentáveis. E que ações sustentáveis são essas? Como eu já mencionei, agricultura regenerativa, que envolve plantio direto, envolve práticas conservacionistas de manejo e conservação do solo, né? Envolve muitas vezes o uso de bioinsumos e por aí vai. Ou seja, trabalharmos com ações práticas que sejam sustentáveis à produção e a partir daí para que nós possamos cada vez mais prosperar. Afinal de contas, quando se fala em desenvolvimento sustentável, produzir hoje para as futuras gerações. Exatamente. E que de fato nós temos a grande preocupação, porque nós produzimos a base de todo sustento. Nós, enquanto seres humanos, não vivemos sem alimentos. Sem alimento, exatamente. Professor, e para a gente encerrar, qual conselho o senhor deixaria para aqueles jovens universitários, futuros universitários que queiram trabalhar com agronegócio? Eu diria o seguinte, sejam curiosos, proativos, antecipem as necessidades. O profissional ele é pago para resolver problemas. Sim. E não existe achismo. Tudo se baseia em métricas. Gosto muito de dizer o seguinte, só se gerencia aquilo que se mede. E detalhe, o bom é inimigo do ótimo. Então, sejam os melhores possíveis dentro da sua área de atuação. Aproveitem a escola, a universidade, aproveitem os estágios, procurem, sejam curiosos, cada vez mais perguntem e façam acontecer. Maravilha. Muito bom, professor. Eu gostaria de agradecer muito, em nome de toda a nossa equipe da biblioteca e do Bibliocast, né, a sua presença aqui. Foi uma manhã muito agradável
E muito obrigado por todos esses conhecimentos compartilhados com a gente e com nossos ouvintes. Sim, professor, foi E muito para bom encerrar, recebê-lo. gostaria de deixar aqui uma Nosso canequinha, mimo. para quem Muito vem obrigado, aqui viu? Foi marcar sua muito bom, passagem. professor. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço mais uma vez e parabenizo a vocês também, né? Reforçando aí a vocês, o João, e a todos que acompanham esse lindo projeto aqui, Bibliocast, que pela Unesp fez. Maravilha. Obrigada. Sigam sempre em frente e estou acompanhando sempre vocês, tá bom? Isso. Muito Vamos obrigada. acompanhar. Sim, inclusive vamos continuar te acompanhando também, Muito professor. obrigado. E um abraço a todos. Um abraço, então. Tchau, Tchau, gente. até a próxima. Até a próxima.